Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco mais rápido. Eu vou falar quais são, na minha opinião, os melhores fundos imobiliários para o momento. Mas aqui só vale destacar que se você discordar de alguma coisa que eu falar nesse vídeo, você fica à vontade para deixar aqui nos comentários, tá bom? Então vamos começar a falar aqui sobre algumas classes de fundos imobiliários que, na minha opinião, são muito interessantes e também sobre algumas outras classes que, na minha opinião, são uma grande cilada para o momento atual. Mas vale aqui só lembrar que essa imagem aqui é meramente ilustrativa, tá? Apesar de eu colocar fundos que eu gosto bastante, é meramente ilustrativa. E vamos sim agora falar das classes de fundos imobiliários. E vamos começar falando com a classe de fundos de papel. Os fundos de papel, eles basicamente investem em CRIs e pagam mensalmente a inflação mais os juros desses CRIs. E basicamente a gente tem duas classes de fundos imobiliários de papel. A gente tem alguns fundos imobiliários chamados de high yield, que tomaram muito risco para pagar um rendimento extremamente alto. E no momento atual isso deu muito errado e esses fundos estão sofrendo muito com inadimplência, que é o caso do DEVA, do HCTR, do TORD, do Versalhes também, eu não coloquei aqui no slide, mas esses fundos imobiliários, eles vêm passando por problemas extremamente gigantescos e é muito difícil você perceber o que vai acontecer com esse fundo imobiliário quando esse problema passar. E aí, será que o fundo imobiliário vai se manter? Quanto que vai ser o prejuízo dele? Porque na verdade eles vão tomar um prejuízo muito grande, a gente só não sabe ainda quanto. Talvez nem os próprios gestores desses fundos saibam com precisão qual que vai ser o potencial prejuízo que esses fundos vão tomar. E por isso que eles caíram tanto assim na bolsa de valores no último mês, e também é por isso que eu prefiro ficar completamente de fora desses fundos imobiliários. Porque eu acredito que existem outros fundos imobiliários que podem gerar um retorno muito maior do que esses fundos imobiliários de papel high yield. Isso porque eles não vão ter esse grande problema desse prejuízo que eles vão ter, que eles nem sequer sabem ao certo ainda. E tem também uma outra classe de fundos de papel, que são os fundos de papel ali que são high grade, são middle risk, que seriam fundos de papel que investem em CRIs que são uma qualidade muito superior e obviamente acabam pagando menos rendimento. Aqui no caso desses três, o IRDM ele é um middle risk, ele é um fundo de risco médio que mistura high grade e high yields, enquanto o CPTS é um high grade clássico. E também o RECT, ele é bastante high grade, mas também tem um pouquinho ali de um middle risk, um pouquinho de um high yield, mas extremamente pouco, ao contrário do IRDM, que é uma parcela muito maior. Então, se eu fosse investir no momento atual de fundos imobiliários de papel, eu preferiria esses três fundos imobiliários aqui, frente ao fato deles terem um melhor risco-retorno. Mas vale só destacar que no momento atual eu não estou comprando fundos imobiliários de papel. E não estou fazendo isso porque eu não acho que seja a melhor opção. Acho que esses três fundos estão extremamente descontados. Quem investir nele vai fazer um bom negócio para cada um dos três, mas eu acredito que quem investir em fundos imobiliários de tijolo, alguns fundos específicos, pode ter um retorno muito maior, porque os fundos imobiliários de tijolo acabaram caindo muito mais do que os fundos de papel, porque o fundo de papel ele fica muito mais atrelado ao valor patrimonial, então ele tem uma dificuldade de cair 40, 50% do VP, por exemplo. E agora sim, falando um pouco mais sobre fundos imobiliários de tijolo, mais especificamente sobre o setor corporativo, que são fundos imobiliários que compram lajes de escritórios para serem grandes escritórios de empresas, a gente tem, por exemplo, o HGRE, que é um fundo imobiliário bem interessante, bem antigo, que comprou vários imóveis lá atrás e agora sim está vendendo esses imóveis, fazendo uma ciclagem de portfólio. E isso está gerando um lucro muito interessante, porque vamos supor que ele comprou um imóvel a R$ 1 milhão lá em 2013 e agora ele vende a R$ 2 milhões. Quando a gente compara pela inflação, não parece que foi um bom negócio não, mas isso gera um lucro adicional a ser distribuído, porque esse lucro que o fundo imobiliário calcula, ele não considera a inflação. E a gente tem também o PVBI, que na minha opinião é o melhor fundo imobiliário do setor corporativo da Bolsa hoje, que tem imóveis de extrema qualidade. A gente tem vídeo falando sobre o PVBI, um vídeo muito recente no canal, e a gente fala como que o PVBI difere tanto dos outros fundos imobiliários do setor corporativo. E a gente tem o XPPR11, que é um fundo que está realmente abarrotado de problema, tendo que vender imóvel às pressas para pagar a dívida que ele tem. Então a gente só vai... Coloquei ele aqui só para preencher escala e ter os três aqui, mas não é um bom fundo não, gente. E tem também os fundos imobiliários de logística, que vem passando por um certo problema das Americanas, o VILG da Tokstok e por aí vai, mas destaca-se muito o BTLG, que é um fundo extremamente interessante, que investe em ótimos imóveis no Raio 30 de São Paulo,
Tem o HGLG, que é um fundo bem interessante, um fundo mais antigo, extremamente resiliente. E tem o VILG, que está passando aí por alguns problemas. E, de novo, eu vou repetir o que eu acabei de falar com os fundos de papel. Eu acho que quem investir nesses 3 fundos vai fazer um bom negócio, vai ganhar dinheiro no longo prazo, mas eu acredito que existem oportunidades melhores na Bolsa de Valores, inclusive oportunidades essas que eu vou falar aqui nesse vídeo. E tem também o setor de renda urbana, que na minha opinião é de longe o melhor setor, não é o melhor setor no momento atual que eu venho comprando mais, mas é o setor mais promissor para o longo prazo, pelo menos eu vejo assim, porque esses imóveis de renda urbana, eles podem no futuro ser vendidos e transformados em uma incorporação, transformados em um prédio, por exemplo. Isso geraria um lucro extraordinário para esses 2 fundos imobiliários, mas isso só daqui a 10, 15 anos, quando vencerem os contratos de locação desses 2 FIIs, e a gente consegue ver claramente que eles estão com um yield muito interessante. Ali o HGR1, um yield recorrente, ali na casa dos 9%, 8,5%, e do TRXF até passa dos 10%, o dividend yield recorrente desse fundo, o que mostra que eles estão num preço muito interessante. Visando a compra para o longo prazo, são fundos de extrema qualidade. Mas, na minha opinião, a maior parte das oportunidades hoje da Bolsa de Valores, as melhores oportunidades, se encontram no setor de shoppings. Isso porque os shoppings eles caíram muito a cotação lá em 2020, caíram muito o resultado dos fundos de shopping também em 2020, só que o resultado já voltou. Ah, mas a cotação ainda não. Essa diferença entre a volta já do resultado, dos shoppings tendo um resultado extremamente forte já, e a cotação ainda ali meio que jogada no canto, fundos imobiliários de shoppings é uma coisa que ainda pouca gente está afim devido ao que aconteceu nos últimos anos. Na minha opinião, é nos fundos imobiliários de shoppings que existem hoje a maior oportunidade. Eu particularmente gosto bastante do XPML, do MOL também, do VILG eu acabo não gostando tanto e tem até vídeo do canal eu explicando o porquê que eu não acho tão interessante assim esse fundo imobiliário. Mas, gente, eu acredito então, só resumindo tudo que eu falei, que o setor de renda urbana e o setor de shoppings hoje são as maiores oportunidades do momento e são os setores que eu venho comprando. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim, eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui do canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.